Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre o segundo tema da nossa enquete, suplementação. Bom, eu mudei um pouco a estratégia de fazer esses conteúdos e nós vamos discutir um tema por semana, portanto serão 7 vídeos sobre suplementação, tá bom? E hoje nós vamos fazer uma prévia do assunto que nós vamos falar. Antes de começar a falar, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a 2 pessoas que foram muito importantes nessa minha caminhada e que me fizeram progredir muito e me apaixonar cada vez mais pela nutrição animal. Professor Dr. Paulo Roberto Ribeiro, que foi meu professor no IFTM, e professora doutora Tatiana Cardoso, que foi minha professora de nutrição na universidade. Bom, basicamente, hoje nós vamos falar somente os pontos superficiais mesmo, porque os outros 6 vídeos nós vamos aprofundar, para que não fiquem vídeos cansativos e nem muito longos. Então, o que é suplementação? Toda vez que falarmos de suplementação, nós devemos pensar em completar, né? Mas completar o quê? Completar as exigências que os nossos animais têm e que o nosso meio, a nossa propriedade, no caso, não consegue suprir. Bom, muitas vezes a suplementação ela é definida erroneamente. A gente sempre pensa em suplementação na ração, no proteinado, e na verdade não é bem assim. Existem várias e várias formas de suplementação. Bom, na minha opinião, eu considero suplementação a adequação da alimentação dos animais ao nosso objetivo. E por que a gente deve suplementar os nossos animais? A gente suplementa quando a exigência que o nosso objetivo exige, aquela quantidade que os nossos objetivos estão exigindo, é maior do que a quantidade que a nossa propriedade consegue fornecer naturalmente, maior do que a nossa pastagem fornece. E isso nós podemos estar falando tanto em quantidade, que é quando a gente fala de matéria seca, ou a gente pode estar falando de algum nutriente específico, de proteína, mais especificamente ainda PDR, que é quando falta proteína para os micro-organismos ruminais. Quando nós falamos de PNDR, nós já estamos falando de proteína propriamente para o animal, e nesse ponto é muito importante, além da gente pensar na quantidade de proteínas, a gente pensar no perfil de aminoácidos que a gente está fornecendo. Por quê? Se faltar algum aminoácido, o desempenho do nosso animal vai ser limitado por ele. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse fornecimento aí. Além disso, outro ponto muito importante é a energia. Muito comumente a gente precisa suplementar a energia. Por quê? Porque o animal não consegue reciclar a energia da forma que ele recicla a proteína. A proteína é desmembrada em aminoácidos e depois volta à forma de proteína. A energia não. Uma vez queimada, o animal precisa de mais energia para fazer o seu metabolismo. Não tem como reciclar. A suplementação mais convencional que existe é a suplementação com minerais, e dentro dessa suplementação de minerais, nós vamos enfatizar a suplementação com os minerais orgânicos. Por quê? Porque a eficiência de absorção e de ação no organismo dos minerais orgânicos é muito maior e traz um desempenho muito melhor para a nossa propriedade. Bom, sabendo por que a gente vai suplementar, nós precisamos saber como. E para saber como, nós precisamos definir primeiro a nossa exigência. E para definir a nossa exigência, nós precisamos saber todos os pontos que interferem nessa exigência. Basicamente, a gente precisa focar em 3 pontos principais, que são a categoria animal que a gente vai trabalhar, a quantidade de animais e o objetivo que nós temos. Animais ganhando meio quilo por dia exigem menos do que animais ganhando 800 gramas por dia. Então, se a gente quer melhorar o nosso objetivo, nós precisamos melhorar a nossa suplementação, nós precisamos melhorar aquilo que nós estamos fornecendo aos animais, melhorar o nosso aporte alimentar. Bom, e quando a gente fala de objetivo, parece ser fácil, mas para a gente ter bons objetivos definidos, é importante que a gente desmembre esses objetivos em metas, monte um plano de ação para atingir essas metas e desmembre esse plano de ação em atividades que vão ser anuais, mensais, semanais e diárias, onde a gente vai definir como, quando, onde, por quem, com qual ferramenta essa atividade vai ser feita. Isso é muito importante para o sucesso das atividades, para monitorar quais atividades estão sendo feitas e com qual
eficiência essas atividades são realizadas. Depois que nós sabemos o que nós vamos precisar, é importante nós sabermos o que nós temos, quanto nós temos e a qualidade daquilo que nós temos é muito importante. Quando a gente fala de materiais que podem ser armazenados, é fácil a gente pensar na qualidade. Faz uma análise bromatológica de uma silagem, de um feno, de uma ração, e a gente tem um norte muito bom para se trabalhar. Quando a gente pensa, né, num pasto diferido, né, um capim que está lá no campo, já começa a ficar mais complicado, porque a gente faz uma análise bromatológica hoje e amanhã ele já tem um perfil diferente, porque ele está sofrendo ação do ambiente diariamente, tanto do ambiente quanto da fisiologia dele. Então, quando a gente vai trabalhar com um capim lá no campo, a gente não costuma usar a análise bromatológica como referência. Nós usamos para ter um norte, mas a nossa referência será a análise das fezes do animal. Através da lavagem das fezes numa peneira, a gente observa que tipo de fibra não está sendo digerida e através disso a gente faz a adequação da nossa dieta. A eficiência nesse modelo é bem maior do que através das análises bromatológicas para pastagens. No caso da silagem, a análise bromatológica continua sendo uma ferramenta excelente. Bom, sabendo o que nós temos e o que nós vamos precisar, nós temos a diferença, que é aquilo que nós devemos fornecer a mais do que o nosso ambiente já proporciona. Então, nesse momento, a gente monta a nossa estratégia. E aqui tem um ponto muito importante, que é não fugir do objetivo. Se nós não conseguimos atingir esse objetivo, porque fica caro, porque está ficando inviável, ou por qualquer outro motivo, nós não temos estrutura ou qualquer coisa, é melhor voltar atrás e mudar esse objetivo do que fazer ele mais ou menos. Porque quando você faz mais ou menos, você não sabe qual resultado você vai ter. Bom, quando a gente fala de suplementar, existem alguns problemas básicos. O primeiro deles é não suplementar. Muitas vezes eu já escutei isso, o animal, o bovino, é especialista em digerir fibras, a gente não precisa suplementar. Realmente, só que ele precisa de um ambiente ruminal perfeito, que ele encontra raramente na natureza, para que ele possa fazer a digestão das fibras com a máxima eficiência. Então, quanto mais nós adequarmos esse ambiente, melhor vai ser o nosso resultado. Outro problema muito grande que a gente enfrenta no campo é parar a suplementação. Eu costumo dizer que a suplementação é um carro que só anda para frente, ele não tem marcha ré. Se a gente parar, a gente corre o risco de perder tudo que a gente fez. Muitas vezes a gente vê processo de suplementação, estratégia de suplementação, somente na estação seca do ano. E na estação chuvosa, que é quando fica mais fácil da gente trabalhar o animal, a pessoa para com essa suplementação, tornando a vida do animal muito mais difícil e, consequentemente, o lucro muito menor. Bom, outro erro comum é a utilização da estratégia errada. E o problema da estratégia errada não é quando ela dá um prejuízo grande. Porque quando ela dá um prejuízo grande, a gente preocupa com ela, vai lá e resolve o problema. O problema é quando ela começa a dar um prejuízo pequenininho, dá um pouco de lucro, dá um pouco de prejuízo, e a gente não preocupa com aquilo porque ela está dando um pouquinho de lucro e fica lá, dando um prejuízozinho durante um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, e vai até a gente ter que vender a propriedade porque não tem dinheiro mais para tomar prejuízo. Então é muito importante a gente ter uma ciência da estratégia que a gente está usando para que a gente tenha a máxima eficiência dessa estratégia. Bom, pessoal, basicamente o que nós vamos falar aqui essa semana está dentro desse vídeo. Amanhã eu volto para falar sobre a suplementação especificamente na estação seca do ano, o que é importante a gente pensar na estação seca, e o vídeo vai ser publicado amanhã às 18 horas, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima!